Que as luzes do Espírito Santo ilumine e despertem meu irmão e minha irmã para ir ao encontro dos distantes, se fazendo uma igreja samaritana, mais próxima, misericordiosa e missionária. Hoje, terça, 10 de dezembro, a memória histórica, recordamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e as datas comemorativas, o Prêmio Nobel da Paz para José Ramos, autor do Plano de Paz para o Timor-Leste. Hoje também é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, Dia Nacional do Orgulho do Catador, Dia do Palhaço e Dia Mundial dos Direitos dos Animais. Rezemos, portanto, por todos e cada um de nós, para que este dia seja um dia de paz e crescimento espiritual. Assim, então, preparemos os nossos ouvidos e o nosso coração para escutar a palavra de Deus, hoje tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, os versículos do 12 ao 14, que diz: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, Jesus perguntou aos seus discípulos, e portanto pergunta a cada um de nós, começando com o que vos parece? E conta esta parábola, hoje uma parte resumida que nós escutamos da ovelha perdida. O que parece, qual é a atitude que deve ter o pastor que, tendo um rebanho, percebe que 99 estão ali, mas uma não está, há falta de uma está distante, uma não está fazendo parte, compondo o rebanho naquele momento. Qual é? Pergunta Jesus aos seus discípulos e, portanto, pergunta também a cada um de nós que queremos e precisamos sentir, viver e nos comportar como Jesus. Qual é o sentimento que brota no coração daquele que é pastor? Você, meu irmão, minha irmã, que assume o pastoreio da família, da sua família, que assume o pastoreio no seu ambiente de trabalho, ou num trabalho evangelizador, numa pastoral, num movimento. Qual o sentimento que brota do seu coração? Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos e, portanto, também a nós, para que nós descubramos se estamos nos parecendo, nos assemelhando a Ele que é o pastor por excelência. Todos nós conhecemos esta parábola profunda de ensinamento essencial, que é a parábola da ovelha perdida. Aquele bom pastor vai se preocupar com aquela ovelha que está distante. Não se deixa alegrar pelas 99, que é o lucro, e se despreocupa de apenas uma que está distante, mas o contrário, vai ao encontro, vai procurar. Deixa aquelas 99 e vai ao encontro daquela que está perdida. As 99 estão juntas, estão reunidas. Uma pode auxiliar a outra no momento de dificuldade. Agora aquela que está sozinha é a que desgarrada, é a que precisa de auxílio, é a que precisa de cuidado, é a que precisa de alguém que vá ao encontro. O comportamento do bom pastor, que Jesus quer que seja o nosso comportamento, é definido por aquele que tem um coração misericordioso, voltado sobretudo para aqueles que estão em situação de necessidade. Por isso, Jesus ensina como um exemplo a ser seguido para os seus discípulos e também para nós, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade religiosa. Quando você percebe alguém distante, quanto tempo você demora para ir ao encontro? Para saber o que aconteceu, o que está acontecendo, por que a pessoa se distanciou. Às vezes, quando você se dá conta, o pastoreio é feito de maneira tão superficial que quando nós nos damos conta, aquela ovelha já de fato se perdeu.
já não conseguimos mais encontrá-la. E quando a encontramos, já não conseguimos mais trazê-la. Ela já se sente diferente, estranha ao rebanho. Por isso, o que é que Jesus nos ensina? O comportamento, a atitude missionária, misericordiosa, samaritana, de irmos ao encontro do que está distante. Se distanciou, se desgarrou e ao encontro. Para assim, em primeiro lugar, com a nossa presença misericordiosa, com o testemunho de alguém que ama, que sentiu a falta, a necessidade, que mostra pelo comportamento de ir ao encontro que aquela pessoa é importante. Só assim já atrair. O pastor não chega dando lição na ovelha, reclamando, punindo a ovelha perdida, mas o contrário. Ele vai ao encontro e traz de volta. E Jesus conclui dizendo que há muito mais alegria por aquela que foi encontrada do que pelas 99 que já estão lá, seguras. Então vai ao encontro daquela e se alegra. Quantas e quantas vezes, mesmo nos nossos lares, quando nós estamos nos preocupando com alguém, preocupado com alguém, a mãe com o filho que não chega, ou com o esposo que não chega, ou o esposo com a esposa. Quando chega, não há aquela alegria por encontrar, por vir, por voltar. Mas tantas vezes despejamos as nossas preocupações, ansiedades e abafamos a alegria. O bom pastor é aquele que vai ao encontro apenas dizendo à ovelha: sentimos a sua falta e queremos você de volta no nosso rebanho. Sem perguntar qual foi as motivações, o que motivou para que se distanciasse, para que fosse por outro caminho, para que deixasse o rebanho se distanciar e ela mesma se distanciasse do rebanho. Não importa os porquês, importa agora dizer: você é importante, nós sentimos a sua falta e queremos você conosco. Quantas pessoas se distanciaram do nosso ciclo de amizade? Quantas pessoas, familiares, se distanciaram de nós como família, de nós como comunidade, porque não perceberam que eram importantes para nós. Nós não fomos capazes de mostrar isso, que elas faziam falta, que nós sentimos falta daqueles que se distanciaram. Hoje, com a parábola da ovelha perdida, nós precisamos nos perguntar se não estamos nós também nos distanciando dos nossos familiares. Qual foi a última vez que nós entramos em contato com eles? Qual foi a última vez que nós nos preocupamos e buscamos saber como é que estão, o que estão passando, como é que está a vida? Aqueles que trabalham conosco, nós vivemos de forma automática, apenas numa educação superficial, como está, bom dia, boa tarde, boa noite, deixamos de lado o nós de fato queremos sentir o coração, queremos sentir o que cada um sente, nos fazendo próximo, nos fazendo irmãos. Aqueles que convivem conosco na mesma comunidade de fé, nós estamos sabendo ser irmãos como devemos ser, amar como devemos amar, ou nós nos preocupamos apenas com a correria do dia a dia em conquistar o pão material e não estamos cultivando o pão afetivo, o pão espiritual, o pão necessário para o crescimento de todos e cada um. Por isso, é importante que nós nos façamos cada vez mais irmãos e assim nos deixemos guiar pelo bom pastor, nos comportando também nós como bons pastores para aqueles que fazem parte do nosso rebanho. Por isso rezemos: Senhor, motiva-nos, teus filhos e filhas, a sermos irmãos, solidários e misericordiosos uns com os outros. Que nós, motivados por tua palavra e alimentados pelo corpo de Jesus, nos sintamos comprometidos com aqueles que, mesmo distantes, não deixam de serem teus filhos e nossos irmãos. Que nos sintamos responsáveis pela evangelização de todos e que, pela nossa fé verdadeira e concreta, nos sintamos enviados a anunciar o teu amor e a tua misericórdia, motivando a todos os pecadores a se aproximarem da fonte da graça e da purificação que és nosso Senhor e Rei. Tudo isso nós vos pedimos em unidade de amor com o Espírito Santo. Amém. Que com essa reflexão você se sinta motivado, meu irmão, minha irmã, aí ao encontro dos que estão distantes do seu convívio, da sua família, do seu grupo espiritual, do seu trabalho. Lhe motive aí ao encontro destes, para fazerem com que se percebam o quanto são importantes, quanto falta fazem em seu meio,
na sua família. Com o propósito de atrair os distantes, eu peço que compartilhe este áudio e curta dando um like, para que o canal TV Aparecida de Colinas seja indicado a outros irmãos. A você, eu desejo muita paz e fé, e que seu dia seja cheio da graça e do amor de Deus.